Queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma honra, um privilégio poder estar com os irmãos nesta noite. E eu quero bendizer o nome do Senhor por esta oportunidade, pelo privilégio de estar em sua presença e também poder servir a igreja de Cristo nesta noite. Rendo toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus. Quero também ser grato a Deus pela vida do pastor desta igreja, na verdade os pastores, na pessoa do pastor Maurício e a pastora Cícera. Deus continue vos abençoando com toda sorte de bênção, pastor. Também o meu amigo evangelista Johnny, que Deus continue abençoando, obrigado pelo convite. Enfim, que Deus continue abençoando toda a igreja de Braz aqui em Aquarela. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, gente? Queridos, abra sua Bíblia. Eu quero ler no tema, mas eu quero fazer uso do evangelho que escreveu Marcos, capítulo 9. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 9. Quero ler alguns versículos, a partir do 14. Obrigado. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Pule comigo para o versículo 29. E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Você pode dizer amém por esta palavra? Pode se assentar, por favor. Queridos, eu quero, no tempo em que tenho, compartilhar algumas lições em que o tema desta noite de segunda de primeira, acerca deste tema em que foi colocado, está localizado em Mateus capítulo 17, versículo 21, mas também que o evangelista Marcos também vai escrever no capítulo 9, versículo 14, a história de um homem que tem um filho, e esse filho, Marcos vai dizer que ele é lunático. Na verdade, esse menino, este jovem, ele sofria de epilepsia, ataque epilético. O conhecimento, no momento em que ocorre, é que a causa dessa doença e daquilo que ela fazia com quem a obtinha ela, era por causa da lua, por isso o nome de lunático. Mas as evidências é que este moço sofria de ataque epilético. E acerca disso, Jesus ele vai nos trazer esta revelação, a qual está fundamentada esse tema, de que esta casca, ou essa casta, não pode sair, se não for
com jejum e oração. Oração e jejum. É bem verdade que essa história vai nos falar acerca de duas dimensões. Essas duas dimensões são dimensão espiritual e dimensão física. Dimensão espiritual e dimensão física. Essas duas dimensões, elas coincidem uma com a outra, pois aquilo que vemos, o texto de Hebreus vai informar que é apenas uma sombra daquilo que é espiritual. Antes que isso viesse ocorrer no físico, antes que todas as coisas viessem a ser criadas no físico, elas foram primeiras fundamentadas e criadas no espiritual. Até aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite, ela nunca é criada primeiramente aqui para fundamentar lá, mas ela é fundamentada lá, e alguém lá atrás levantou a mão, já pegou a palavra. Ela é primeiro fundamentada lá e se materializa aqui. Por isso que quando Deus vai criar todas as coisas, por intermédio de Jesus, o texto de Gênesis vai informar dizendo: e criou Deus os céus e a terra, porque primeiro é criado aquilo que é imaterial, para depois vir a existir no mundo espiritual. André, eu estou buscando há tanto tempo que uma porta se abra, que a cura chegue, que a libertação chegue, mas eu não consigo enxergar. Eu já quero liberar uma palavra profética aqui, que talvez o seu olhar esteja motivado por uma visão terrena, Wellington, e essa visão terrena, ela não vai te mostrar de onde vai vir, mas Deus nesta noite, Ele já toma a minha boca para profetizar para alguém aqui, que aquilo que você veio buscar aqui, os seus olhos naturais não estão vendo, mas Deus já começou a projetar e a criar no espiritual, e quando os seus olhos se abrirem no espiritual, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai fundamentar e materializar na tua história. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou em casa mesmo, então vou me soltar nesta noite. E o texto vai nos revelar essas duas dimensões. O que é interessante é que revelar essas duas dimensões também vai nos revelar sobre dois reinos: reino dos céus e reino das trevas. Reino dos céus e reino das trevas. E estes reinos, eles guerreiam. E esta é uma guerra que, da mesma maneira em que tudo foi criado, quem me ouve diga amém. Da mesma maneira que, como tudo foi criado a partir do espiritual e se materializou, esta guerra entre essas duas dimensões, ela também vai começar no espiritual. O texto de Ezequiel, capítulo 48, se não me falha a memória, vai trazer uma analogia acerca do reinado do rei de Tiro. E essa simbologia, ela vai representar esta guerra que começa no espiritual. Quando o anjo, que nós o conhecemos como Lúcifer, ou anjo que era possuidor de luz, ele vai deixar nascer em seu íntimo um desejo. E o desejo é ser igual a Deus. E esta guerra se inicia porque o Deus a qual nós servimos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ninguém é capaz de ser igual a Ele.
E neste momento em que este sentimento nasce no coração deste anjo que era possuidor de uma luz, e o texto nos revela que ele era tão glorioso que os seus movimentos liberavam sons de adoração, e ele habitava também em um lugar chamado Éden. E o desejo que nasce é: subirei e se assentarei no trono. Que desejo, pastor Maurício. Só que Deus vai tomar um anjo, o nome desse anjo é Miguel. E o significado de Miguel é: ninguém é igual a Deus. Meu Deus. Esta guerra se instaura e ele vai lubridiar a mente interior de outros anjos, e esses anjos serão expulsos dos céus. E se instala esta guerra. De fato, é uma guerra que só existe um vencedor. E esse vencedor é Deus. Todavia, Deus vai revelar um desejo no seu coração, e o desejo é criar um homem. O desejo é nos criar. E quando o homem é criado, o texto vai dizer que Deus forma o homem do pó da terra, e quando forma, sopra o homem neste boneco de barro, e o homem torna-se alma vivente. Quando torna-se alma vivente, Deus vai colocá-lo em um jardim. Deus cria um jardim no Éden. E eu imagino a mente daqueles que foi expulso dizendo: eu habitava em um lugar que tinha o mesmo nome. Quem é este que foi criado e agora está habitando em um lugar aonde eu também habitava? De fato, ele sabe que guerrear contra os céus não dá. E quando este homem está no jardim, o que ele pode fazer é frustrar aquilo que Deus cria, a sua imagem e semelhança. Então os esforços deste mundo escuro é frustrar aquilo que Deus cria. De forma que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas também o cria para representá-lo na terra. Porque Deus o cria e diz: aqui, quem vai mandar é você. Deus cria o homem para reinar diante da criação, e reina ao ponto de dar nomes àquilo que foi criado. Deus cria o homem para reinar. Que pena que o homem perde esse entendimento, que Deus o criou para reinar quanto aquilo que está aqui embaixo. Só que Satanás, motivado por um desejo de frustrar esta criação, ele vai enganar Eva, vai enganar Adão, você conhece a história. E quando eles enganam, o homem vai dar a possibilidade deste reino ter acesso àquilo que Deus cria. O problema é que quando este reino tem acesso àquilo que Deus cria, ele vai desestruturar tudo aquilo que foi criado. A princípio, Adão seria eterno. A princípio, Adão jamais morreria. A princípio, Adão jamais sairia do jardim da intimidade com Deus. Mas Satanás, motivado em frustrar
e consegue, pela cobiça dos olhos do homem, vai frustrar isso. O homem que era eterno, agora é passageiro. O homem que estava em um jardim de intimidade, a qual Deus descia e se relacionava com ele todos os dias, agora vai ser expulso dessa intimidade. Um homem que era eterno, agora ele vai ser mortal. Aonde não havia enfermidades, agora vai existir. Aonde existia somente plantas a qual o homem poderia comer dos frutos, agora pelo pecado que entra, a terra vai brotar espinhos e abrolhos. Perceba que Deus, Ele cria o homem para lavrar a terra, porque o texto diz que não havia homem que lavrasse a terra. Então Deus cria o homem para lavrar a terra. Lavrar a terra é prepará-la para plantar e depois colher o seu fruto. Só que quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, Deus olha para Adão e diz: pode comer de tudo. Era para ele plantar, mas Deus deixa tudo pronto. Porque o Deus que cria é o Deus que provê. Ah, você não entendeu? Eu vou repetir para ver se você entende isso aqui. O Deus que cria também é o Deus que provê. O Deus que promete também é o Deus que provê. O Deus que diz que vai abrir é o Deus que abre. O Deus que disse que vai curar é o Deus que cura. Eu vou continuar para ver se você diz alguma coisa. O Deus que diz que vai restaurar é o Deus que restaura. O Deus que disse que vai salvar é o Deus que salva. Então não se preocupe se ele disse algo ao teu respeito, a respeito da tua casa, da tua família, do teu ministério. Ele vai fazer. Oh glória, oh glória. E este reino das trevas vai frustrar aquilo que foi criado. De forma que quando Adão e Eva dão este passo para ele, é a primeira vez que ele tem liberdade em atuar aqui. Satanás, ele não tem liberdade aonde o reino dos céus reina. Vou repetir isso aqui. Satanás não tem liberdade aonde o reino dos céus reina. Deus era representado pelo homem, mas quando o homem entrega esta autoridade para Satanás, ele perde. E este reino das trevas, ele vai atuar de duas maneiras: opressão e possessão. Quem me entende, diga amém. Opressão e possessão. Oprime e coloca pessoas em depressão, autossuficiência, espírito de inferioridade, atua na mente, a pessoa fica descontrolada, não sabe o que quer, não se decide, uma hora quer Deus, outra hora não quer, uma hora quer estar no culto, outra hora não quer, uma hora quer estar nas irmãs, outra hora não quer, uma hora quer sentar na frente, outra hora quer sentar atrás, não se decide. Por quê? Porque Satanás oprime e vira escravo. Todavia, em algumas situações, ele encontra espaço de possessão, e quando ele possui, tudo aquilo que era bom fica ruim. Se tinha saúde, agora não vai ter mais. Se tinha alegria, agora não vai ter mais. Se a família era abençoada, agora não é mais. Se o casamento estava uma bênção, agora não é mais. Perceba que a nossa sociedade contemporânea, tudo se tornou solúvel. Acaba-se rápido. É instantâneo. Casam hoje, mas daqui um mês separam. São cheios de Deus hoje, mas amanhã estão vazios.
buscam a Deus hoje, mas amanhã a motivação não é a mesma. Por quê? Porque a minha geração está interessada nos sinais que esse relacionamento me proporciona. Só que Deus está atrás de uma geração que não o busca pelos sinais, mas o busca pelo relacionamento. E é só o relacionamento que me traz de volta ao jardim que Deus me colocou. Alachando camara xandará surya camara. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aí a minha geração, ela caminha com a oração, mas não com a oração dela, com a oração da liderança. A minha geração caminha, mas não caminha com o jejum dela, só com o jejum da liderança. E aí Deus desce nesta noite de segunda-feira para dizer: eu quero me manifestar, mas para me manifestar de uma forma coletiva, eu quero me manifestar no teu íntimo primeiro, no teu relacionamento individual, na tua leitura na tua casa, no caminho do trabalho, quando você acorda na madrugada e vai para a cabeceira da sua cama. Deus quer trazer um avivamento coletivo, mas Ele quer te avivar individualmente primeiro. Oh, eu sinto Deus nesta palavra, eu sinto Deus neste altar, eu sinto Deus nesta igreja. Opressão e possessão. Como pode pessoas estarem no ambiente da libertação e não serem libertas? Como pode as pessoas estarem no ambiente do avivamento e não serem avivadas? Como pode as pessoas estarem no ambiente da transformação e não serem transformadas? Oh glória, vim pregar uma palavra nesta noite. Me espanta pessoas possessas no meio de um ambiente que deveria libertá-las. Aí eu me pergunto, qual é a motivação que me faz vir na segunda de primeira aqui? Qual é a motivação que me faz vir no culto de ensino na quarta, vir no culto da família de domingo? Qual é a motivação que me faz? Estou na introdução, vou entrar na mensagem. Estava ministrando em uma congregação esses dias e não quero falar o nome dela. Estava ministrando na hora do culto. E de repente uma irmã no meio da igreja começou passando mal, pastor Maurício. No fim da mensagem, essa mulher, ela decide retornar a Cristo, pois estava afastada. Quando ela vem à frente do altar e vai fazer a confissão de retorno, Satanás trava a garganta dela e ela não consegue falar. Não vinha. O reino das trevas não atua só lá fora. Porque tem tanta gente fria em nosso meio, tanta gente que não sai, aleluia, do degrau de escravo e não torna-se amigo, não torna-se filho de Jesus. Por quê? Algo impede de orar mais, impede de jejuar mais, impede de orar mais. É bem verdade que a nossa geração de cristãos nem sabe mais o que é jejum, sabe o que é dieta. Tomar o chá de seca a barriga, né, irmãs? Só que Deus
Ele quer se manifestar no meio de uma igreja que decide sair do natural e acessar o espiritual, onde só a fé é capaz de nos levar e acessar onde está a cura, acessar onde está a libertação, acessar onde está o avivamento, acessar onde está a libertação. Deus nos convida nesta noite: saia do natural e acesse o espiritual, aonde emana aquilo que eu tenho para liberar. A história em que lemos, ela vai ocorrer após um dos sinais mais maravilhosos de Jesus. E o sinal é que Jesus vai pegar Pedro, Tiago e João, subir ao monte. Eles sobem ao monte e lá vai acontecer aquilo que chamamos de transfiguração. Acontece uma metamorfose. Cristo, ele se transforma e não se transforma em seu corpo glorificado totalmente, senão aqueles apóstolos teriam morrido. Porque ninguém é capaz de ver a Deus em sua totalidade e permanecer vivo. Mas Jesus, ele se transfigura em uma pré-encarnação, do mesmo modo em que Deus, ele se manifestava na antiga aliança, por intermédio de teofania, Deus se revelando através do anjo, ou do mesmo modo em que Isaías, no capítulo 6, ele vai descrever dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi os céus abertos. Quem está ligado vai entender. E os céus abertos que eu vi tinham um trono, e nesse trono tinha alguém que estava ocupando ele. Existem duas revelações nesse texto, e a primeira revelação é que Isaías está dizendo: o trono da terra ficou vazio, perdeu a direção, perdeu a autoridade, mas o trono do céu, alguém pegou e levantou a mão, ele está ocupado, e por ele estar ocupado, nada sai do seu controle. A tua família não saiu do controle dele, o teu ministério não saiu do controle dele, os teus sonhos não saiu do controle dele. Ele está sentado no alto e sublime trono. Quem sente ele aqui? Quem sente o Deus que não perde o controle? Quem sente o Deus que está no controle de todas as coisas? Oh glória, ele está aqui. Essa noite não é uma noite comum, irmão. Eu não sei se você já percebeu, mas essa noite não é uma noite comum. Deus marcou essa noite na nossa vida. Ele quer fazer algo diferente hoje aqui. Oh, aleluia. Jesus se transfigura e vai aparecer dois personagens, Elias e Moisés. Um representa os profetas e outro representa a lei. Só que o que é interessante não é Jesus tendo o seu corpo transformado. Não é Deus olhar e descer a nuvem e dizer: este é o meu filho amado. Não é Elias aparecer e muito menos Moisés. O que causa uma intriga na mente é que a Bíblia vai dizer que quando os apóstolos eles olham esta visão, Pedro vai tomar a palavra e dizer: Senhor, é muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. O problema da nossa geração é querer nivelar Cristo aos homens.
O problema da nossa geração é nivelar Cristo ao nível do pregador, do cantor, do missionário, do profeta, seja lá quem for. O problema da nossa geração é querer nivelar Jesus ao nível dos homens. Ele está aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos morar aqui. Meu Deus, é muito bom estar no monte, porque o monte nós recebemos revelação, Wellington. No monte nós recebemos poder. No monte nós ouvimos a voz de Deus ecoar. Só que eu não posso permanecer no monte quando o vale precisa daquilo que eu recebo lá em cima. Eu não posso permanecer apenas curado quando alguém necessita de cura. Eu não posso permanecer apenas avivado quando uma geração precisa de avivamento. Eu não preciso ou não posso permanecer abraçado quando alguém precisa do meu abraço. Eu não posso permanecer abastecido, aleluia, pela provisão de Deus, quando alguém precisa ser provido de algo. Deus te escolheu para promover avivamento em algum lugar. Deus te escolheu para promover cura em algum lugar. Deus te escolheu para promover salvação em algum lugar. Só quem está ligado no culto vai entrar nesse mistério. Deus te escolheu para encher algum vaso que está vazio. Deus te escolheu para pegar na mão de alguém que está parado e fazê-lo voltar a estar em movimento. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. É raso demais permanecer curado quando alguém precisa ser curado. Eles estão no monte e o desejo é permanecer no místico do monte, no mistério do monte, na revelação do monte. Meu Deus. É por isso que a igreja não é constituída apenas de instituição. Ela é constituída de um corpo. Vou repetir isso aqui. A igreja, ela não é apenas constituída por uma instituição, ela é constituída por um corpo. Instituição enquanto estamos aqui, aqui representa o monte. É aqui que nós nos ajuntamos para ter comunhão, koinonia, abraçar-nos, sentir o calor, receber a revelação dos céus, a presença do Espírito Santo. Mas é quando eu saio do monte, é quando eu saio naquelas ruas, é quando eu volto para casa, é quando eu estou no meu trabalho e tem alguém lá precisando de cura, precisando de avivamento, precisando voltar a caminhar, e eu permaneço calado, estático, ancorado, e Deus usa a minha boca para dizer: eu ainda não revoguei aquilo que eu tenho na sua vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ministério profético vai voltar a estar em movimento. Eu estou profetizando. Ministério de cura vai voltar a aparecer. Deus colocou unção nessas mãos, mulher. Deus colocou unção nesta boca, rapaz, para promover cura e avivamento. Oh, eu
Eu sinto de profetizar que este bairro não vai ser o mesmo. Eu sinto de profetizar que esta rua não vai ser a mesma. Eu sinto de profetizar que a Regional 54 não vai ser a mesma. Porque, André, porque Deus desceu na noite de segunda-feira na Debrais Aquarela para dizer: eu vou levantar um exército, eu vou levantar um exército, eu vou levantar a Xandocamada, Arabacatacata. Existe uma unção que desce aqui, e esta unção é de cura, esta unção é de avivamento, esta unção é de salvação, de salvação. Ai, 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 a chama calamarachanda. Eu não vim aqui perder tempo nesta noite, e nem sou profissional de púlpito. Eu vim ser boca de Deus para dizer: Deus tem trazido um avivamento para esta casa. Ai, meu Deus do céu. No barulho da igreja, toda ferramenta, todo principado, toda potestade vai cair por terra. Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Essa boca é para profetizar, esta boca é para ser cheio, esta boca. Meu Deus, meu Deus, tem lágrimas descendo em rostos aqui. Quanto tempo faz que essa lágrima não desce, hein? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, é um novo tempo chegando, um novo tempo chegando. Jesus desce do monte, e ele desce com os discípulos, porque diferente dos discípulos, Jesus sabe que o vale precisa daquilo que eles recebem no monte. E o texto do capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 14, é onde nós lemos, e de Mateus 17, versículo 21, vai dizer que quando Jesus ele desce, os outros 9 discípulos estavam ali. Só que quando ele desce, os discípulos estão em uma discussão. Irmão, só pode dar algo quem tem algo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E quem tem não precisa ficar discutindo com aquilo que tem. Porque quem tem não fica revelando o que tem. Deus não precisa dizer que Ele é Deus, porque Ele é. Então quem tem, a sua essência irá transpirar aquilo que Ele tem. Só que Jesus desce e tem uma igreja que está discutindo. A gente perde tanto tempo com coisas inúteis, Johnny. Nós perdemos tanto tempo com coisas inúteis, que agora tem site de fofoca gospel, ô miseráveis. Assembleano de valor, irmão, aquele povo é os mais desviados que tem. Porque qual é o espiritual que quer ficar revelando a falha de alguém, a suposta falha? Quem está me entendendo aqui, irmão? Site de fofoca gospel.
Irmão, para de seguir, perdoe a expressão, essa desgraça. Porque de graça não tem nada. Aí a igreja fica perdendo tempo com coisas inúteis. Ao invés de se encher, se esvazia. Ao invés de salvar, muita gente morre. Meu Deus, Deus decidiu descer com a revelação aqui nesse tema. O lindo é assim, quando Deus usa a liderança para escolher o tema. Tem uns profissionais aí que você dá o tema, ele vem e foge tudo, irmão, meu Deus. E eles estão discutindo, e a Bíblia diz que quando a multidão vê Jesus, estou correndo para o final, eles ficam maravilhados. Queridos, Jesus viveu no monte uma das maiores experiências quanto ao seu ministério terreno. Se Moisés, um pecador, comedor de arroz e feijão, igual eu a você, subiu no monte e desceu com o rosto brilhando, teve que colocar um véu, pastor. Imagine Jesus quando desceu. Eles se maravilham, porque o rosto de Jesus não é comum. Ele desce diferente. E eles não se maravilham com Pedro, Tiago e João, eles se maravilham com Jesus. E correm até ele. E quando eles correm até ele, Jesus vai fazer uma pergunta. E a pergunta é para os escribas. E a pergunta é: o que vocês estão discutindo? Porque Jesus sabe que as coisas inúteis impedem o crescimento daquilo que é do céu. Perceba que quando Jesus, ele pergunta qual é o tema, qual é o motivo da discussão, quem está discutindo não responde. Porque o texto vai dizer, e um que estava na multidão, e este um era o pai do menino, não eram os escribas, nem os discípulos. Nós entramos em cada discussão que Deus nem está, irmão. Não é verdade, gente? E o pai do menino, ele vai revelar qual é o tema, e o tema é: eu tenho um filho. E esse filho tem um espírito imundo que causa mudez nele. Sabemos que na verdade ninguém nasce mudo, nasce surdo. Porque o ser humano, ele aprende a falar ouvindo. Quem me entende? Se alguém não ouve, não consegue falar. Esse espírito, ele vai travar a audição do menino e vai causar nele mudez. E também ataques epiléticos. Meu irmão mais velho, ele nasceu com essa desgraça desta enfermidade, epilepsia. É terrível, irmão. Quando ataca os sintomas, você perde o chão, não sabe o que fazer. E a medicina cria algo, mas aquilo que a medicina cria é para escravizar, não é para libertar. E cria uma tarja preta e tem que tomar todos o resto da vida. E foi o que a medicina disse para o meu irmão, para a minha mãe: vai ter que tomar esse remédio todos os dias da vida. E eu imagino a preocupação deste pai, quando ele vem até Jesus, e a história é: eu trouxe o meu filho, e como eu não encontrei o Senhor, eu fui entregar para aqueles que representam o Senhor. Irmão, ouça bem isso aqui. Uma das piores coisas como igreja
é não representar a Cristo como Ele é. Uma irmã me procurou esses dias e disse: eu preciso de uma oração pela minha irmã que está em casa, veio de longe, está com síndrome do pânico, com depressão. E eu já liguei para vários irmãos, mas ninguém quer vir. Que terrível, irmão. É terrível não conseguirmos representar a Cristo como Ele é. Porque o Pai vai dizer: eu entreguei o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar os demônios. Que tipo de igreja eu e você tem sido? Perceba que eu me incluo. A igreja do monte que recebe demais, mas só quer ter para ela? Ou a igreja do vale, que tem o nome dele, se veste como ele, fala como ele, mas não representa ele? Que tipo de igreja nós somos? E quando eu falo de igreja, eu não falo do conjunto, eu falo do individual. Que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de igreja eu tenho sido? A do monte que recebe demais, mas não exala nada? Ou a que está no vale representa, mas na verdade não consegue representá-lo? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Perceba que tempos atrás Jesus chama esses discípulos e Jesus vai bradar dizendo: eis que vos dou poder. E Jesus os envia para o campo. E o relato deles quando retorna é: os demônios se submeteram à autoridade que estava sobre nós. Os enfermos foram curados. O terrível da nossa geração é se conformar com os sinais do poder. Quem se conforma com os sinais do poder não vive coisas além. Perceba que quando Deus se apresenta a Moisés na sarça, depois ele envia ele para o deserto. Perceba que quando em 1 Reis capítulo 17, Elias aparece e disse: não vai chover. Deus aparece para ele e diz: vai para o Querite, lugar de corte, lugar de modelagem. Deus estava dizendo: eu não quero que você se conforme com o sinal do poder que eu derramei, mas eu tenho coisas maiores para revelar. Então vai para o Querite. Jesus, quando ele desce para o Jordão, é batizado. O Espírito de Deus desce, o Pai fala, mas o Espírito toma Jesus e leva para o deserto. Até o Filho de Deus teve que passar pelo processo de não se conformar com os sinais. Porque a lenha que queimou ontem, hoje ela é cinza. Alguém pegou? É por isso que Levítico capítulo 6, a ordenança para os sacerdotes eram: a lenha sobre o altar, ela tem que ser renovada dia após dia, porque a lenha vai tornar-se em chama para queimar continuamente. A oração de ontem não vale para hoje. O culto de ontem não vale para hoje. O jejum de ontem não vale para hoje. Jesus, Ele quer que tenhamos uma vida diária em abastecimento. Oh glória! Oh glória! Jesus nos trouxe aqui
para sairmos indignados com a quantidade de Bíblia que eu e você tem lido dia a dia, indignado com a quantidade de oração que eu e você tem feito no dia a dia. Se é que nós temos feito, porque tem gente que só sabe o que é oração aqui, só sabe o que é Bíblia aqui. E eu imagino aqueles discípulos tentando resolver a situação e nada acontecia. Satanás estava destruindo aquela família por intermédio do pecado que foi falado no início, que entrou no mundo, e aqui ele atua como possessão. Ele possuiu, e é uma criança, porque Satanás, ele não escolhe idade, ele não escolhe altura, ele não escolhe quem tem mais recurso, quem tem menos recurso. Aonde ele achar espaço, ele entra. Lembra da irmã em que eu falei que quando foi voltar, Satanás fechou a sua garganta? Oramos pela sua filha com cerca de 8 anos. Quase houve uma manifestação de demônio. Eu sou nordestino e minha mãe me criou do lado dela na igreja. Vou correr na igreja, vai não. Vou brincar com os amigos, vai não, vai ficar aqui. Irmão, eu sou de um tempo da igreja em que os diáconos tinham autoridade sobre os filhos dos crentes. Eu lembro de um diácono chamado saudoso Honorato. Irmão, até beliscão ele dava em nós, porque nós queríamos ficar correndo no corredor de fora da igreja, e ele tinha autoridade para nos colocar para dentro do templo. Ah, irmão, se falar de filho de crente hoje, sangue de Jesus tem poder. Satanás não escolhe idade, Satanás não escolhe estatura, Satanás não escolhe sexo. E quer ver que Satanás tem atuado por meio da internet, entrado na mentalidade das crianças, querendo deturpar. Até esses dias atrás, o Burger King aí divulgou aquela desgraça daquele comercial, usando crianças para divulgar o homossexualismo. É uma desgraça, irmão, porque Satanás tem entrado nos lares, querendo, irmão, destruir a família, destruir os casamentos, e assim a igreja vira uma guerra. Só que Deus, Ele está levantando uma geração para serem, aleluia, representantes de Cristo. E a mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus ele prega dizendo que é do dos céus, Jesus está querendo dizer: eu desci para tomar posse da autoridade que foi passada de mão. Meu Deus, ele veio tanto tomar posse, que quando ele chama os discípulos para atravessarem o mar de Genezaré e pousam em Gadara, quando ele pisa na terra, tem um homem, e este homem está possesso, e os homens da cidade já tinham tentado de tudo, porque a terra não consegue controlar aquilo que só a autoridade do céu pode tomar. Quando Jesus pisa, Satanás reconhece que chegou uma autoridade nova e corre para se prostrar aos pés de Jesus. Meu Deus do céu, tem gente aqui que vai sair possuído por uma presença tão maravilhosa de Jesus, que aonde você pisar, aonde colocar a palma das suas mãos, tudo aquilo que Satanás arquitetou será quebrado, dissipado, destruído. Meu Deus, eu quero terminar agora. Posso colocar aqui?
Se coloque de pé com a permissão do pastor. Oh glória. Oh glória. Deus, Ele veio derramar poder sobre nós aqui. Oh aleluia. Jesus vai revelar 3 coisas do porquê do alvoroço. A primeira é: ô geração incrédula, falta de fé. Fé é o fruto da semente da palavra, a qual só gera esse fruto em terra boa. O problema não está no semeador que semeia, está na terra que recebe. Quantas sementes têm sido semeadas desse altar? Mas tem tanto espinho recebendo essa semente, tem tanto pedregal recebendo essa semente, tem tanto terra seca recebendo esta semente. E por que o semeador, ele semeia nessas terras? Porque ele não é de dar exclusividade para ninguém. Ele semeia na terra seca, ele semeia no espinho, ele semeia nas pedras. Por quê? Porque ele sabe que no meio desta semeadura vai ter uma terra fértil que vai receber. E esta fé, ela ouve a semente da palavra, e a semente da palavra me faz se relacionar com Ele. É por isso que Jesus vai dizer: esta casta de demônios não sai com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. A fé me leva a obrigações, e dentre elas, sobretudo espiritual. O reino das trevas só são combatidos por armaduras que não são carnais. A igreja não precisa fabricar ferramentas novas, a igreja já tem ferramentas. A igreja não precisa fabricar ferramentas novas, a igreja já é possuidora de ferramentas em que o dono dela já distribuiu. E eu quero que você levante as suas mãos nesta hora, pelo amor de Deus, porque eu vim com esta palavra e eu quero profetizar algo sobre a igreja. E a profecia nesta noite é que a igreja, aleluia, Debrais Aquarela, vai sair nesta noite possuída dessas armaduras. Nesta noite Jesus desceu na casa para distribuir armaduras, e você que já ergueu as suas mãos, eu quero profetizar que Deus, ele começa a revestir irmãs aqui nesta noite. Deus começa a revestir varões aqui nesta noite, do altar à porta, da porta ao altar. A Deus derrama unção, a Deus derrama capacete. Eu vou descer aqui na igreja porque eu quero profetizar. Ele derrama sobre a tua vida capacete nesta noite, couraça nesta noite, espada nessa noite, sandália nesta noite. Quem é que recebe esta palavra? Abra a boca, abra a boca. Eu quero te convidar para 5 segundos você adorar a Jesus aí, dizer um glória, dizer um aleluia. Eu conto 5, eu conto 4. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Glória, glória, glória. Já tem gente recebendo, já tem gente sendo tocado. Todos os demônios desta rua, deste bairro, da tua
tua casa serão repreendidos. Nesta noite, receba da parte de Deus armaduras. Eu conto 3 em nome do Pai, eu conto 2 em nome do Filho, eu conto 1 em nome do Espírito Santo. Receba nesta agora. Abra a boca para receber. Abra a boca para receber. Abra a boca para receber. Tome posse dessa espada. Tome posse desse escudo. Tome posse dessa sandália. Tome posse desta unção que desce sobre a tua cabeça agora. Mas se Deus tem